vamos receber com muito carinho o nosso convidado, que é o nosso palestrante de hoje, Humberto Fabbri. Ele vai discorrer sobre um tema maravilhoso: desafios. Humberto, te esperamos. Muito bom dia, Vera. Muito bom dia aos amigos e amigas que nos acompanham. É sempre uma alegria, é sempre uma satisfação nós, apesar de estarmos utilizando desse veículo, não é? Estamos juntos pelas vibrações dos nossos corações, pelas intenções positivas que nos movem. Queremos desejar a você e a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham um feliz 2023, tanto para você quanto para toda a sua família, amigos, né, para que nós tenhamos realmente, diante dos novos desafios, o sucesso que nós sabemos e que nós aguardamos e que nós esperamos. Muito obrigada, Humberto. Sabe que falar de você é assim, nós pensamos, eu conheço há tantos anos, vou falar o que já está no meu coração, mas aí acontece que você já fez tantas outras coisas que é preciso informar. Então, agora, você vai ouvir sobre você próprio. Depois eu vou te dar a palavra. Então, o nosso querido, quem não sabe que ele é querido, Humberto Fabbri, é espírita desde o nascimento. Iniciou como palestrante, educador e expositor espírita, com apenas 22 anos. Você tem mais do que isso, Humberto? Só algumas décadas a mais. Ai, não conta, não conta. E iniciou com 22 anos na FEESP, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, e se mantém até hoje atuando nesse campo. Mesmo estando nos Estados Unidos, continua próximo e sempre disposto junto a nós. Mas desde 1800... Olha, eu já fui para 1800, hein? Imagina! Desde 1982 a 2002, integrou as atividades do Lar Oficina Augusto César, sob a direção de Holanda César, e do Grupo Espírita da Prece em Uberaba, Minas Gerais, sob a direção do nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier, com quem teve o prazer de conviver por mais de 20 anos. Em 2012, publicou seu primeiro livro intitulado Cisco Cândido Xavier, contando as inúmeras histórias, conversas e experiências que teve com esse maravilhoso médium do estado de Minas Gerais durante esse período. Mas não terminou, tem mais. Já publicou mais de 70 livros, muitos deles traduzidos para o inglês, e realizou mais de 5.000 palestras, conferências e seminários em diversas instituições, no Brasil e no exterior. Mas desde 2011 vive nos Estados Unidos, justamente onde iniciou sua jornada como escritor e psicógrafo. Nesse curtíssimo espaço de tempo, por volta de 12 anos, não é? Escreveu mais de 70 livros, como já falamos, sendo considerado o maior psicógrafo conhecido nos Estados Unidos, em obras espiritualistas e espíritas. Então, é uma grande honra falar a seu respeito, que pudemos conhecer e sempre brindados com a sua simpatia, a sua forma agradável de atender a todo mundo. Você realmente é um modelo de espírito. Isso é meu, não está no script. Mas o seu trabalho enfoca a qualidade de vida através do pensamento inteligente e construtivo. E por isso trará para nós, com um brilhantismo, o tema desafios. É uma enorme honra falar a seu respeito, te receber, porque você está sempre no nosso coração. Com a palavra, Humberto. Muito obrigado. Bom, essa é a nossa querida Vera, né?
Aliás, para você que está entrando agora, mais uma vez, o nosso bom dia. Para o amigo, amiga que nos acompanha, desejando mais uma vez um 2023 com desafios e de sucesso, paz e luz para todos. Bom, como vocês viram, é um prêmio termos amigos e amigas, não é verdade? Tanto é que a Vera falou tão bem de mim, a meu respeito, que eu fiquei impressionado comigo mesmo. Enfim, o fato é que, falando de desafios, eu vou pedir para o André subir o nosso PowerPoint. Novo ciclo, novos desafios que nos aguardam. Interessante notar que, quando falamos em novo ciclo, a realidade é que eles são coletivos e individuais. Por exemplo, tivemos agora encerramento do ano, temos as questões, se você, amigo, amiga, é aniversariante neste mês, os nossos parabéns, mas temos, então, os ciclos dos aniversários, de semestre, mês, semana, por que não dizer, não é? Dia, hora, inclusive a própria família. Todos eles são antecedidos de reflexões e propostas naturais das nossas mudanças, etc. Interessante notar que, para nós, como espíritos, quando analisamos os nossos potenciais, está íncito em todos nós, né? Faz parte desde do instante, como nós não temos, né, uma condição de analisarmos a relação da eternidade, que ela não tem um começo, né? Mas analisamos a nossa condição de seres imortais. Então, para nós, ainda no nosso processo evolutivo, precisamos de algo que seja início. Mas é interessante verificar que, neste particular, quando falamos de iniciarmos, ele é um processo por si só dinâmico, não é uma realidade? Porque não existe um encerramento para essa condição que dissemos íncita, esse potencial íncito em nós, que é o do progresso, entre tantas outras potencialidades que possuímos e que vamos desenvolvendo e que nós precisamos considerar a evolução nossa. Nós saímos de um estágio primitivista, adentramos na condição de espíritos em expiação e provas, e novo ciclo, que já está ocorrendo de uma forma sutil, gradativa, mas nós podemos verificar isso no nosso dia a dia, seja na condição individual ou coletiva, de espíritos em fase de regeneração. O que é um grande avanço, porque se formos buscar no Livro dos Espíritos as categorias de espíritos ou de mundos, se você preferir, nós estamos no terceiro, adentrando no terceiro estágio, né? Porque temos os mundos primitivos, de expiação e provas, de regeneração, aí adentraremos depois deste período, seja ele qual for, não é? O importante aí não é quantidade, mas é investimento na qualidade, e o investimento da qualidade está acontecendo, isso é óbvio para todos nós, né? E, logicamente, que nós até falávamos com as nossas colegas uns minutinhos antes de iniciarmos a palestra, de que a mídia noticia a exceção, né? Não noticia a regra. Aquilo que nós temos como informações a cada minuto hoje em dia, não mais precisamos aguardar, não é um tempo para recebermos a informação, porque temos a informação do que está acontecendo do outro lado do planeta no mesmo instante, por vezes, no minuto seguinte. Essas notícias, essas informações que nós não podemos ficar alienadas, não é? Do mundo. Óbvio que não, mas elas vão nos trazer o que é a exceção e não a regra, das criaturas que estão produzindo, trabalhando, estudando, fazendo o seu melhor, não só para si mesmo, para suas famílias, mas para a sociedade. Essa condição de planeta em regeneração, ou espíritos em regeneração, vai nos levar para a fase seguinte,
de espíritos ou planeta feliz e, finalmente, a condição superior. Então, estar adentrando, não é, vivenciando este período de regeneração, de terceiro estágio, são vitórias, não é? Porque tivemos desafios significativos, estamos tendo, teremos outros, mas estamos saindo vitoriosos. É tão interessante, se nós formos notar, não são os aspectos de que finalizou o ano, e sim estamos num novo ciclo, um novo período que vai requerer, como dissemos, desafios, porque, na realidade, tudo é dinâmico na vida do espírito. Por exemplo, o temor que existia da morte, e o espiritismo matou a morte, nos mostrando a realidade da vida do ser, né? E aí temos inúmeros exemplos. Nos ocorre agora, né, a beleza, por exemplo, de O Nosso Lar, né, da obra de André Luiz Espírito, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, aonde nós verificamos a continuidade natural da existência, a continuidade dos relacionamentos, né? As questões da formatação da família, porque a natureza não poderia dar saltos, quebrar pura e simplesmente. Então, é interessante notar, não é, que é toda uma continuidade, não é o olhar para trás, é o olhar para frente. Esse é o processo evolutivo que nos move, porque se ficamos olhando para o passado, que já foi, é referência, porque nos trouxe aqui, mas já passou. Temos que dar foco no momento atual para que o desdobramento naquilo que nós chamamos de futuro seja efetivamente aquilo que nós desejamos, aquilo que nós não só temos como desejo, mas como investimento. Mas, de repente, algumas coisas realmente podem acontecer, né? Nós poderíamos estar, por vezes, orando, meditando, mas, às vezes, embola tudo, não é isso? Embola tudo, são os compromissos do horário, são as questões dos encargos, não é? Sejam de compras, de trânsito, o relógio, que é um verdadeiro tormento, nos criando, por vezes, um clima de neurose e de alta tensão. Isso é possível. E se nós não quebrarmos essa estrutura, como nós dissemos, não é? Não é permitir que aquilo que foi continue sendo da mesma maneira. Porque se nós permitimos que isso aconteça nessas exigências que temos no dia a dia, nós acabamos entrando naquilo que conhecemos como inércia. Porque nós tendemos a repetir, claro que isso não é genérico, evidentemente, mas nós tendemos a repetir as mesmas coisas caso algo não ocorra, algo não aconteça, né? Um tipo de chacoalhão que nós não precisamos, pelo dinamismo nosso, pela capacidade nossa como espíritos que somos. Porque é interessante notar o quão pouco esforço, apesar de que, por vezes, olhamos o quadro e achamos que os desafios são gigantescos, mas, primeiro, o quão pouco esforço é necessário fazer para vencê-los. Pode parecer que estejamos sendo exagerados nessa colocação, mas é interessante notar que todos nós, como espíritos que somos, temos uma programação. Fazemos uma programação. Por vezes, se temos capacidade consciencial, temos capacidade de administração dessa programação, né, fazemos ela com uma boa percentagem da nossa influência direta. Se não temos, assim, todo um campo de visão mais ampliado, evidentemente, contamos com o auxílio dos mentores e mentoras. E sempre contamos com o auxílio deles, que vão nos dar as orientações para que, quando nós cheguemos aqui no planeta,
e durante toda a nossa estada, que cada vez se alonga mais, não é verdade? Estamos também nesses aspectos de desafios constantes e resultados positivos, porque já no mundo como um todo, segundo as informações da ONU, da Organização que é de caráter mundial, né? Uma organização de caráter mundial, vive-se no planeta, isso é uma média do planeta como um todo, né? Apesar que alguns deles se destacam. Alguns países orientais, principalmente, alguns na Europa e mesmo nos Estados Unidos, nós temos alguns estados aqui onde nós encontramos um volume muito grande de centenários. Na Califórnia, por exemplo, um dos estados americanos, nós temos 26 mil centenários, o que não é um número grande se compararmos em algumas cidades do Japão, por exemplo. E é interessante que no mundo todo, a faixa etária média de existência são de 73 anos, o que é significativo, porque consideramos todo o planeta conforme as informações da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas. Interessante notar que isso é uma construção, é um trabalho realizado pela sociedade como um todo. E nós, então, quando chegamos, adentramos ao planeta e temos esse período, que não será só de 73 anos, não é? Dado que nós já encontramos, como dissemos, não só centenários, né? Mas é uma verdadeira maravilha. Nós temos, por exemplo, a pessoa mais idosa do planeta, é um senhor mexicano, vive na cidade do México, que está com 134 anos. Né? Tem laço, mas se locomove, tem clareza na sua condição, que é óbvio, né? Isso é importante. Né? Mas também temos, né, uma senhora mineira com 114 anos de idade. E o mais interessante é que numa entrevista que ela concedeu, perguntaram a ela qual era o segredo, né, de ela chegar nessa faixa etária. Né? 114 anos é considerável para nós, numa média mundial de 73. Ela disse apenas: eu sou feliz. Olha que beleza, né? E, obviamente, não é uma criatura cuja condição foi de inércia e não precisou, como nós verificamos por vezes, né, apesar dos desafios, não precisa que algo aconteça para que haja um movimento. Porque quando nós nos movimentamos naturalmente, nós não precisamos desses processos. E aí um outro centenário, agora paulista, também entrevistado, perguntaram para ele qual era o segredo para se chegar aos 100 anos. A resposta dele, nós achamos assim: veja o que é importante na vida, né? Ele disse: basta não morrer. Olha o bom humor, né? O bom humor estendendo a nossa existência, né? A condição de estarmos de bem conosco, de bem com a vida. Mas o fato é que, se estamos no planeta no momento, estamos adequados para os desafios. Nós não trazemos provas maiores do que aquelas que nós possamos estar aparelhados, que nós possamos estar em condições para aproveitarmos a existência como um todo. Elas estão adequadas. Aliás, um ditado muito antigo dizia que Deus não dá a cruz mais pesada para que nós possamos carregá-la, não é? É de acordo com a capacidade nossa. E, obviamente, estando no planeta, no período atual, significa que cada um de nós está no melhor momento, no melhor local, onde nós possamos ser mais úteis e melhores, segundo palavras de Emmanuel, pela psicografia de Chico, num livro cuja edição é da FEESP, que se chama Leis de Amor. Então, veja que, se nós estamos na melhor posição, no melhor momento, no melhor local, para que nós sejamos mais úteis, para que nós sejamos melhores, significa que
os desafios estão adaptados. E quando nós falamos a respeito de que esse esforço para a melhoria, ela não é significativa, esse registro que colocamos aqui não é nosso, é do próprio Livro dos Espíritos, na questão 909, que o codificador Allan Kardec faz às entidades venerandas, né, da seguinte maneira: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Vejamos a resposta dos espíritos para o questionamento do codificador. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Veja que homem, aqui no sentido de ser humano, né? Classificado como ser humano. Precisamos entender que essa obra é de 1857, lançada em 18 de abril daquele ano. Né? Então, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. É simplesmente alentador, desafiador e, obviamente, nos toca porque é aquilo que falamos há pouco. Estamos com a programação e, às vezes, nós dizemos, mas está muito difícil. As coisas não estão tão fáceis, mas as lições são dadas para os alunos que estão capacitados. Se estamos aqui nesse período de vários e várias ocorrências, é porque estamos capacitados, capacitadas, de acordo com o momento, para que possamos produzir o melhor, não só em nós, mas no reflexo aqueles com os quais nós nos relacionemos. Sejam familiares, amigos, pessoas da sociedade, cuja influência nossa possa fazer com que estimule, não só nos estimulemos, mas possamos nós, por nossa vez, estimular esse esforço que os espíritos dizem que não são extremamente significativos, são esforços insignificantes, desde que o indivíduo tenha vontade, e aí eles dizem, é lamentável que não seja coletivo, mas olha o ponto de influência que nós possamos ser em relação à sociedade. Querem ver? Nós trouxemos em matéria de números, mas é só verificar as questões de Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier. Olha o que ele nos traz em relação à sua experiência, aos seus ensinamentos. Ele diz: a gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Veja que reforça o ponto que nós colocamos aqui, aliás, colocado pelos espíritos que nós trouxemos, da resposta da 909, não é? O que lhe falta é a vontade. E o Chico ainda faz um reforço para todos nós. Dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz 1/10 do que deveria ter feito. Estamos falando de uma criatura que, ao término da sua missão, né, um missionário, porque não existe missão sem que houvesse o missionário reencarnado. Ele deixou só, na questão dos livros, 425 livros. Bom, descobertos posteriormente com a filha do Dr. Rômulo Joviano, que foi o chefe dele na Fazenda Modelo, aonde ele participou por 20 anos do Evangelho no Lar, às quartas-feiras, na casa do Dr. Rômulo Joviano, onde ele psicografava. E todas essas psicografias, esse material todo, estava com a filha do Dr. Rômulo Joviano, que já desencarnou há muito tempo. E que o Geraldo Lemos, num sonho que teve com o Chico, olha como os espíritos se aproveitam dessas oportunidades para atuar junto com todos nós. É conjunto,
né? O Chico lhe disse aonde encontrar esse material. Esse material já rendeu mais 100 livros, ou seja, um trabalho só na área da literatura de 525 livros. Fora toda a atuação, né, em relação aos seus trabalhos caritativos, os seus trabalhos de amor, todas as cartas recebidas para pais, familiares, amigos, de pessoas desencarnadas, tudo aquilo que nós já sabemos da sua biografia. E aí, às vezes, a gente diz assim, mas o Chico é o Chico, né? Espírito missionário, capacitado, desde da sua primeira infância, já havia um contato direto com espíritos, o que lhe custou muito caro, né? Por conta dos preconceitos da época e tudo mais. O Chico é o Chico, e você é você. Cada um, como dissemos, aparelhada para os desafios do presente momento. Até porque o bem é o bem. Aquilo que nós possamos fazer de bem, não existe, não é, um controlador de bem, não é um tipo bemômetro. Não existe um controlador de bem. O indivíduo faz bem X, ele está lá no topo. Eu faço só esse bem, então eu estou muito menos, eu estou aqui no início. Não existe. O bem é o bem. A prece que nós possamos fazer pela paz do mundo é o bem. Que não tem a diferença, porque, na realidade, um espírito superior ele está trabalhando no ponto que ele alcançou. Nós estamos trabalhando no ponto que nós alcançamos. Outras pessoas, né, em condições de planetas que estejam em situação ainda para avançar até aonde nós nos encontramos, o bem que seja feito não tem um processo menor de valor diante da divindade. Por isso que dissemos que o bem é o bem. O Chico é o Chico e nós somos nós. Podemos fazer dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa capacidade. Né? Estender para a criatura o nosso abraço fraterno, aliás, que a ciência cada vez mais nos traz, né, como comprovações aquilo que acontece. Um abraço de 10 a 15 segundos, há uma movimentação de oxitocina naquele que abraça e naquele que é abraçado, produzindo um bem gigantesco na criatura que é aquela que abraça e naquela que é abraçada. Então, olha que beleza, esses somos nós, né? Que podemos, então, estender dentro da nossa capacidade, das nossas possibilidades, o bem ao semelhante. Né? Falamos da prece, das nossas vibrações, o saber ouvir, de repente, né? Algumas palavras positivas, movimentando esta energia, aquilo que somos, em favor não só do nosso benefício, mas da coletividade que nós vivemos. E como nós dissemos, nós gostamos, às vezes, de trazer alguns números, e trouxemos uns números que são literalmente a base desse incentivo que colocamos para nós mesmos. São números incentivadores. Querem ver? Se nós pegarmos o número 1 e elevarmos a potência de 365 dias no ano, nós teremos exatamente o número 1. Né? Ou seja, se não fizer nada, no final de 365 dias, o resultado é o mesmo. No entanto, se nós pegarmos 1,001, a potência de 365 dias, nós teremos um resultado de 1,44. 001. Não é? 1,001 elevado à potência. Você não precisa me lembrar disso, né? Nos bancos escolares. Jesus, a complicação, às vezes, né? Até aprender a fórmula. Tem 1,44, significando que 0,1% a mais é 44% de diferença que pode ser feito no ano. Não tem mais. Se nós utilizarmos o 101, um pouquinho
pouquinho a mais de esforço e elevarmos a 365 dias por ano, né? Nós teremos 37,78. Sabe o que significa isso? 3.678% de diferença. Quando nós, uma ação por dia, né? Não mais. Olha a diferença que nós podemos fazer em relação à nossa vida em um ano. E você acha que não é capaz de transformar a sua vida. Querem ver? Esse nosso irmão, o espírito Albino Teixeira, nós só encontramos a data de desencarne dele, que foi em 1923. Ele foi um trabalhador da Federação Espírita Brasileira, quando a Federação Espírita Brasileira estava no Rio de Janeiro, que era ainda a capital do país. No livro Caminho Espírita, ele tem outras mensagens, mas nós destacamos, que são créditos espirituais. Albino Teixeira nos traz um ensinamento importantíssimo. Numa das frases da mensagem, ele disse: não deixes que o dia se ponha sem praticares pelo menos uma boa ação, melhorando os próprios créditos no caminho espiritual. É interessante notar que ele vai fazendo sugestões, porque esses espíritos eles trazem também os aspectos práticos para nós. Ele vai fazendo sugestões. Então, ele diz o seguinte: se você, até esse detalhe, se você estiver caminhando na rua e tiver algum objeto que possa servir, não é, de tropeço para alguém, tire esse objeto. Isso é uma boa ação. Um bom dia, mas dado um bom dia de fato, né, um boa tarde, uma boa noite, isso é uma boa ação. Isso está lá no 1,01. Isso é uma boa ação. Então, ele disse, se nós praticarmos uma boa ação por dia, aquele vá com Deus, mas é o vá com Deus mesmo, não é aquele vá com Deus que está despachando a criatura. Não é aquele criatura não pode ir nem para o inferno. É aquele vá com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. É uma boa ação. Um pensamento positivo, desejando luz, paz, é uma boa ação. O cumprimento, levando mesmo energia positiva para a criatura, é uma boa ação. Então, eu disse, se nós praticarmos uma boa ação por dia, em 365 dias, nós teremos 365 boas ações. No bem. O bem é o bem. Lembremos-nos disso, como já dissemos. Ele disse, se nós aumentarmos um pouquinho a quantidade durante esse período de um ano, e estamos iniciando, né, este novo ano, esses novos desafios, ele diz, somente com o tempo a contabilidade divina saberá apontar, saberá dizer a quantidade de boas ações que foram realizadas por cada um de nós. E olhem as sugestões, né? É a pedra de tropeço no caminho, na calçada, é o bom dia, é o boa tarde, é o boa noite, mas desejando isso, é o vá com Deus, é a prece para a coletividade, para a sociedade, para criaturas que não sabem sequer da nossa existência, mas nós estamos sabendo da existência deles, das dificuldades. É o bem, é a ação. Quantas vezes durante um dia a gratidão pela vida, né? No momento que estamos, a gratidão pelo trabalho, a gratidão pelo lar, a gratidão pelo trabalho no lar, a gratidão pelos amigos, pela família, pelas criaturas que cuidam de nós, né? É o bem. E está, em determinado momento, quantas vezes nós podemos agir dessa forma durante o dia, para que um dia só a contabilidade divina saiba. E até porque o que ocorre, nós vamos automatizando, porque é um potencial nosso. Nós somos criaturas cujo DNA, cuja herança divina é do bem. Somos boas pessoas
que estamos, evidentemente, em desenvolvimento. Somos criaturas em desenvolvimento. Por isso que é a questão de nós nos automatizarmos. E é importante destacar, em relação a esses desafios, que vencer más inclinações não é o mesmo que reprimir. Tudo que a gente carrega dentro de nós nos compõe. E nós não podemos arrancar nada. Né? Foi o que nos trouxe até aqui. E é importante, não? O que eu posso e que é recomendável é modificar por meio da compreensão do que é necessário e pela vontade de fazer. Olha aí o Albino Teixeira. É o desejo. Por isso que na 909, lá na resposta, disse: como são poucos, não é, o que se esforçam. É pela vontade de fazer. Sem questão de reprimir, porque às vezes nós damos um olhar apenas na condição daquilo que ainda não é positivo em nós e esquecemos de valorizar aquilo que é positivo e colocar foco nisso para que ele se desenvolva mais. Mas nas ações que, por exemplo, ou nos aspectos que nós vamos nos conscientizando em relação a nós mesmos, nesses desafios de mudança, é a mesma coisa que nós comprimirmos uma mola. Por isso que não é uma condição de reprimir. Não adianta forçar a natureza, né? Porque a natureza, primeiro, que não dá saltos. E se forçarmos a natureza, é a mesma coisa que tentarmos sustentar uma mola, né? Com ela com toda a pressão. Vai acontecer um determinado momento que nós vamos nos cansar e ela vai voltar à sua condição natural. A mesma coisa que se nós pegarmos 1 quilo de algum produto e começarmos a caminhar com esse 1 quilo. Aí, de um momento para outro, a gente passa de uma mão para outra, etc. Esse 1 quilo vai dando-nos a impressão, porque vai havendo desgaste natural pela caminhada e pelo processo de estar segurando, que ele tem mais do que efetivamente pese. Por isso que é interessante essas questões de nós trabalharmos. É a mesma coisa que fazer reforma, né? Mas estando dentro. Não é aquela reforma que a gente está fora. Não, estando dentro da casa. A gente sabe como é que funciona. O que ocorre num primeiro momento. Tudo desarranjado, tudo fora do lugar, pó para todo lado, coisas que... E também tem uma coisa, né? Aquilo que pode ser efetivamente mudado e o que não pode ser efetivamente mudado. E também os recursos a serem aplicados em relação a essa reforma. A mesma coisa na nossa casa mental. As mudanças que nós realizamos nas nossas casas mentais, nós podemos fazer uma analogia, uma comparação com as nossas casas físicas, né? Ou seja, aquilo que dissemos. Antes da reforma, a gente tem a necessidade de compreender o que se pode e o que se quer efetivamente mudar. Não é verdade? Ou seja, é a velha frase que Sócrates, quando adentrou no templo de Apolo, em Delfos, encontrou no pórtico, na entrada: homem, conhece-te a ti mesmo. Né? O homem, novamente, ser humano, conhece-te a ti mesmo. É a questão de buscarmos nos conhecer. Aliás, recomendação de Jesus, que sempre repetimos porque gostamos muito do ensinamento que está em Marcos, e sempre utilizamos ele. É o Marcos, capítulo 13, versículo 33. Não tem como errar, depois para suas consultas, 1333. Marcos 13, 33. Ele é mais completo no registro do ensinamento do Cristo, porque ele diz: olhai, vigiai e orai. Há uma grande diferença. Não é olhar a vida dos outros, olhar a vida do vizinho. Esse olhar é autoanálise. Olha a beleza. Nos analisamos e vamos encontrar muitos aspectos positivos para fazermos alterações, e aqueles que não são ainda positivos poderem ser trabalhados. Tudo dentro daquilo que é possível, como, né, a questão da reforma. Estamos trabalhando em nós mesmos. Mas trouxemos um exemplo. Isso é exemplo. Pode ser aplicado das mais diversas maneiras. Né? Se, de repente, a gente tem
o hábito de usar aquilo que se fala vulgarmente de palavrões, né? Comumente palavrões ou palavras de baixo calão. Palavras que são desagradáveis. Porque o que acontece quando nós... mas de repente se utiliza de forma comercial. Não tem forma comercial, né? Porque cada vez que nós emitimos uma palavra, nós carregamos ela da nossa energia pessoal, do nosso magnetismo pessoal. Ela vai imantada e vai agir sobre pessoas, sobre mentes, sejam essas pessoas encarnadas ou desencarnadas, abastecendo essas mentes com essas energias e, obviamente, capturando, fazendo um processo de retroalimentação. Alimentamos e somos alimentados, capturando nessas mentes conexões com aquilo que colocamos que volta para nós enriquecido do bem e do mal, ou do mal que nós colocarmos. A ponto de que Emmanuel, no livro já citado Leis de Amor, nos diz que o pensamento, ele não diz nem a palavra, que já está materializada na nossa dimensão. Ele diz o pensamento é um agente energético que nós colocamos na corrente da vida e que volta para nós, como dissemos, enriquecido do bem ou do mal. Imaginemos quando nós expressamos na nossa dimensão, que atua energeticamente na dimensão paralela ou no plano espiritual, a palavras que sejam desagradáveis, que sejam ofensivas, que agridam. Mas aí nós temos o interesse em fazer mudança, porque conscientes em relação a nós mesmos, seja porque um amigo nos falou, alguém nos lembrou a respeito, porque se torna um vício, né? Um hábito, um vício. E vai se falando. E lembrando que nós estamos usando como exemplo. Pode ser qualquer outra situação. Mas você, às vezes, pode ter visto já vício de linguagem, não é? O né, tá, entende. Chega um determinado momento que, em conversando com uma pessoa, você só registra o né, tá. Ou então alguém que fale dando toque, não é? Tocando. É uma coisa agradabilíssima. A pessoa fala tocando você. E somente, às vezes, algum familiar, algum amigo, etc., desperta-nos a respeito desses aspectos e, obviamente, nós temos que fazer o quê? Aquilo que a resposta a 909 do Livro dos Espíritos nos diz. Nós temos que colocar foco, esforço. Então, são 5 estágios, por exemplo, neste exemplo que nós trouxemos, né? O primeiro passo para a mudança é compreender que falar uma palavra, um palavrão, não é uma palavra desagradável, não é apropriado. Ou seja, é trazer para o nível do consciente a situação que eu quero enfrentar. O vício da linguagem que acabamos de dar, né? O vício do toque, né? Esses hábitos que são desagradáveis por conta do processo da comunicação não necessitar dessas verdadeiras muletas. O segundo passo é se esforçar diariamente para combater essa inclinação. Descobrindo, evidentemente, que causa que me leva a praticar e buscar transformá-las. Então, não é uma situação de arrancar algo, é substituição de hábito, o que é diferente. Nós não eliminamos, nós substituímos hábitos, né? Neste caso, eu começar a prestar atenção em mim mesmo para colocar palavras agradáveis ou me silenciar em relação àquilo que, não é, eu tenha que fazer uma análise, eu esteja pensando a respeito. Terceiro passo é compreender que não vou superar esse processo de uma hora para outra, como dissemos. É importante ter essa consciência que quanto maior tempo de persistência em um determinado equívoco, maior será o esforço para superar, né? Porque vai impregnando, automatizando. O quarto passo é entender que as sequelas da má inclinação prosseguem por longo tempo na condição atávica, que vem de atavô e que se repete automaticamente, né? Olha aí a vigilância, né? Olhai, diz Jesus, vigiai, porque eu preciso me analisar para saber, né, o que é vigiar. Se eu não me conheço em nada, eu vou vigiar o quê? Né? Eu não tenho nada para vigiar.
E a oração para ligar criatura a criador, para me fortalecer no processo de autoanálise e no processo da vigilância, nesta ligação com o Criador, com Jesus, com bons espíritos, seja com quem for. Não é? Esta ligação me reforça a esses dois aspectos para que eu vença em mim mesmo. E o quinto é analisar as melhoras ao longo do tempo, que nos motiva na busca de superação de más tendências que a gente já identificou. É compreender que as recaídas são normais, mas a gente deve persistir para superá-las. Quer ver? Olha um dos exemplos, né? Quando Paulo se encontra com Jesus. Espírito altamente comprometido, ele não fica dando justificativa sobre o passado, o que tinha acontecido até aquele momento e o que estava para acontecer quando ele foi em busca de Ananias e tem, então, o processo da vidência às portas de Damasco, quando ele cai do camelo e aqueles que estavam juntos com eles não viram Jesus, acharam que ele estava delirando por causa do sol do deserto. Ele não fica se justificando para Jesus. Veja bem, Jesus, eu estou atrás desse pessoal que te segue, porque, veja, você foi crucificado e esse pessoal está distorcendo as bases da nossa religião, da nossa sociedade, da nossa comunidade. Não fica dando explicações. Ele pergunta para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? É um processo de conscientização. E conscientes que nós nos encontramos, dentro das possibilidades que temos, é perguntar para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Não é verdade? Despertas que estamos em nós mesmos, o que o Senhor quer que eu faça? Lembrando que as dificuldades, como acabamos de colocar, elas podem se repetir. É o próprio Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, no seu versículo 15, que diz, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Ele está dizendo o quê? É a questão do hábito, que os aspectos voltam, mas há foco, há determinação, há vontade, há necessidade de encarar esses desafios para vencer em si mesmo. Né? Claro, existem momentos que vamos dar uma fraquejada diante do ponto, mas nunca mais vai ser da mesma maneira. Porque a cada instante nós estamos mais fortalecidos, mais fortalecidas diante dos desafios. E vale lembrar que ser espírita não é decidir fazer caminho de ida sem volta para dentro de nós mesmos, buscando despertar a nossa essência. Essência essa que é divina, herdada de Deus, que se encontra em estado latente e o modelo nosso. O Livro dos Espíritos nos traz com clareza, será Jesus. Tornar-se espírita não é se santificar automaticamente. Não significa privilégio para qualquer um de nós, nem expressa cárcere, prisão interior. É oportunidade de libertação da alma, não esperando que a felicidade caia do céu. Ela é recompensa, ela é mérito de quem acredita que todos estamos aqui para nos tornarmos melhores. E tem um detalhe, o Espiritismo nos ensina que a felicidade não é desse mundo, porque a gente não encontra nas questões materiais. Nós não encontramos na casa nova, no carro novo, no namorado, na namorada, etc., né? No marido, na esposa, nos filhos, no chefe do funcionário, nas coisas, etc. Nós não encontramos. Na verdade, ela é uma construção interior. Até porque o namorado pode nos mandar passear, a namorada pode nos mandar passear, né? O carro pode ser danificado numa batida, pode ser roubado, a casa vai se deteriorar, as relações podem ter problema, e se nós colocamos foco somente nas coisas que dizem respeito ao nosso momento atual e que são óbvias, como alguns detalhes que nós colocamos, a felicidade não é, evidentemente, desse mundo, mas pode ser vivenciado quando nós buscamos as questões espirituais, no bom relacionamento. Desafios maiores do que esse. Se relacionar bem com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que nós temos contato, né?
entrarmos no clima inicial da gratidão por um novo período, um novo ciclo, né? Essas novas oportunidades que surgem. Ah, mas é uma mudança de calendário. Não é uma mudança de calendário, é uma postura diante da própria vida. Isso sim vai construindo no nosso íntimo, vai fazendo com que esse potencial, né, que é a questão voltada para a satisfação, para a felicidade, aconteça em nós mesmos. E gradativamente acontecendo em nós, que nós possamos efetivamente dividir, porque podemos refletir esse estado de espírito nas criaturas. Estaremos em tempo integral diante dessa realidade, não porque estamos em desenvolvimento, mas teremos as oportunidades, os momentos aonde esta condição, esta felicidade, esses aspectos que nos desafiam possam ser efetivamente divididos com aqueles que nos cercam. É o que desejamos para você nesse novo ano, desejando também que Jesus nos abençoe, nos envolva hoje e sempre. A todos, muita paz. E o nosso muito obrigado.